agora, mais um programa na sua tarde. Muita música, prêmios, dicas, diversão e alegria na nossa rádio. Nossa tarde é show. Na nossa rádio, nossa tarde é show. De hoje nós temos convidada. Isso mesmo. Bianca Pereira, nutricionista, já tá aqui, já tá se preparando. Vamos falar sobre meta de fim de ano, sobre emagrecimento, sobre alimentação saudável, sobre um monte de coisa legal. Então, espalha pra todo mundo aí, sintoniza a nossa rádio 97,3. Nosso site também pra aquela pessoa que tá longe, tá distante. Ah, aqui não pega nossa rádio no meu rádio. Pode ir pra internet, nossaradiobh.com. Lá você ouve de qualquer parte desse nosso mundão maravilhoso, abençoado. Verdade. É isso. Muito bem, Nossa Tarde é Show, você já tá ligado que a gente fez uma mudança aqui nos nossos quadros, né? Exatamente. Então a gente tem um cronograma diferenciado. Toda quarta-feira a gente vai trazer uma entrevista aqui pra você de assuntos variados. Bom demais, né, Sandrinha? Certo. E hoje a gente vai falar sobre… A gente semana que vem fala sobre finanças. É isso. E essa semana, hoje, né? Exatamente hoje, nessa quarta-feira, a gente fala sobre… Alimentação. Isso, hábitos saudáveis aí pra alimentação de todo mundo. Né? Exatamente. Vamos pegar as dicas aí. Fica atento aí. Exatamente. Vou tirar a trilha ou deixar a trilha, hein? O que você acha? Sem trilha, né? Vamos sem, por enquanto. Vamos sem trilha pra gente bater um papinho. E vamos dar boas-vindas aqui pra nossa convidada. Nossa convidada nutricionista há mais de 11 anos, especialista em nutrição clínica, saúde integrativa sistêmica, master coach de emagrecimento, analista comportamental do peso, é cristã, mãe de 2 filhos adolescentes e é casada também. Vamos receber então a nossa querida Bianca Pereira, nutricionista. Bem-vinda. Obrigada, Sandrinha. Quero agradecer a você, a nossa rádio, por esse convite. Fico muito feliz em poder estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho com relação ao emagrecimento especificamente, mas se tiver dúvida de qualquer coisa com relação à alimentação, iremos ajudar. Ai, que bom. Então pode mandar sua pergunta no 32710973. Então vamos lá, aproveitar o tempo, aproveitar que a nutricionista está aqui para compartilhar conhecimento com a gente. Nós vamos falar sobre crenças limitantes, sabotadores do emagrecimento, ansiedade, sobre metas para 2021. Como é que faz quando a gente começa assim, tipo assim, né? A gente fez a meta lá no início do ano, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí passou o ano, aí chegou dezembro, tá precisando de emagrecer 15. Isso aí tem alguma coisa a ver com as crenças limitantes, sabotadores do alimento? Como é que é isso, hein? Sim, com certeza. Ou é a gente mesmo que tem? Não, na verdade, na maioria das vezes tem a ver com sabotadores do emagrecimento, né? Porque mesmo a pessoa querendo tanto, ela não consegue cumprir aquilo que ela propôs, né? Uhum. Mesmo ela precisando tanto emagrecer, seja por estética, seja por saúde, se ela não souber o caminho a se fazer, né? Em pouco tempo ela acaba desistindo. Então, isso acontece com a maioria das pessoas, infelizmente, né? E a gente brinca com isso, mas às vezes a pessoa, cada um tá num ponto, né, de partida, né? Às vezes a pessoa tá com algum problema de saúde, inclusive, que atrapalha ela de emagrecer, né? Tem muita coisa por trás. A gente brinca e tudo, Verdade. mas a gente sabe que é um caso muito sério. Tem alguma pergunta já para começar? Não, acho que dentro disso mesmo. Como começar a fazer, já que precisa de um caminho, como começar a fazer? Com relação, então, às metas, né? Tipo agora, fim de ano, todo mundo come a beça e aí dia 2 fala assim, agora eu vou na dieta. Vou iniciar as metas. Isso. Uhum. Então, eu trouxe algumas estratégias aqui, 4 estratégias para ajudar a começar o início do ano aí, já colocando em prática tudo que precisa fazer, da forma que precisa fazer. Uhum. Posso falar? Pode, vamos lá. Então, anota aí, gente, anota. Anotem as dicas. A primeira coisa para você conseguir colocar em prática aquilo que você determinou para fazer durante o ano é anotar. Anotar o quê? O peso que você quer chegar, o que você vai precisar fazer para conseguir bater aquela meta, né? E quando a gente fala em meta, a gente não fala só em emagrecimento, né? A gente fala também de metas profissionais, de casamento, de várias coisas, que muitas das vezes fica só no campo da imaginação, da mente, e a pessoa não coloca no papel. E se a gente prestar atenção, os documentos mais importantes que a gente tem estão no papel, que é uma certidão de nascimento, de casamento,
emagrecimento, né? Então, tá tudo registrado ali no papel. Você não fala assim, meu filho nasceu de 17 de janeiro. Tá, mas e aí, como é que você comprova isso? Não tem, não tem. Tem certidão de nascimento. Verdade. Então, aquilo que você quer que nasça, e a gente vai gerando isso, né? A meta é para você gerar algo que não está físico, não está naquele momento, mas que você vai criando a realidade. Então, é importante anotar o peso que quer chegar, o que você vai precisar fazer nesse tempo para conseguir chegar ao objetivo. Então, de repente, você precisa começar a sair menos, né? Agora, nessa pandemia não é muito o caso, mas a gente, em 2021 vai voltar tudo ao normal. Então, a gente tem que pensar já na realidade, né? Em nome de Jesus, vai voltar tudo ao normal. Isso. Então, a gente tem que pensar isso. Então, de repente, tem gente que sai de segunda a segunda, por exemplo, vai para barzinho, vai para festa, né? E aí já não é legal. Então, a pessoa tem que determinar o que eu vou fazer, quantas vezes eu vou sair, né? Alimentação, qual tipo de alimentação que eu vou ter? Se ela não for procurar um profissional que vai dar ela um plano alimentar, ela precisa determinar que alimentação que eu vou fazer, o que eu vou comer em tal horário, qual dia que eu vou fazer a compra, né? Pra não ter aquela desculpa de falar assim, não levei nada. Aí no trabalho, a moça do bolo de pote passa vendendo. Começou a indireta. Opa, tô falando o que acontece. Acontece, verdade. Gente, eu tô falando as indiretas porque ela é minha nutricionista e eu já falei isso, eu não levei nada, esqueci. Serviu bonitinha, então vamos lá. Pois é, isso por quê? Porque falta muitas vezes planejamento, né? O que a gente ensina também com o método Pense Bem, Emagreça. E aqui, tô ensinando a anotar, porque quando você anota, você planeja, fala, sábado eu vou pra tal lugar, sábado eu vou fazer a compra e tal, e vai ficar assim, e vou alimentar assim, esse assado, você consegue colocar em prática, né? Atividade física, eu não tô fazendo nada, tô sedentária, qual atividade física eu vou fazer? Eu vou fazer aula experimental disso, daquilo, então coloca no papel, isso tudo tem que ser anotado, o que você precisa fazer para chegar ao seu objetivo de emagrecimento, de trocar de emprego, de fazer qualquer coisa, você precisa anotar. Esse é o primeiro passo, é a primeira estratégia, na verdade, para você conseguir realizar as metas que determinou no início do ano. O segundo passo é determinar metas pequenas semanais. E para isso você tem que se pesar toda semana, para ver se realmente você está conseguindo chegar àquelas metas que você estipulou, porque tem gente que fica correndo da balança, né? Mas uma vez por semana, porque pesar todo dia também não deve ser legal para a mente, né? Não mesmo, né? Uma vez por semana é o ideal. Nem todo dia, porque tem gente que também tem balança e pesa todo dia. 5 minutos. Exatamente. De manhã acorda e come, pesa. Toma um café, pesa. E dá diferença, né? Num dia, certeza. Durante o dia, né? Com certeza. E isso gera muita ansiedade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ansiedade, né? Então isso gera muita ansiedade. Então, não, é uma vez por semana, no mesmo horário, mesmo estado de alimentação, com a mesma roupa, com a mesma balança, e aí você tem realmente um parâmetro real. E o peso mais real normalmente é na parte da manhã. Mas então, segunda meta é determinar metas pequenas, semanais, né? Se pesar toda semana e colocar metas pequenas, assim, 500 gramas, 300 gramas, se você estiver sem acompanhamento. Porque com acompanhamento, claro que é muito mais fácil, né? Dá para perder 1,5 kg, 2 quilos por semana, isso depende muito de cada metabolismo. Entendi. Mas, por exemplo, eu tive uma cliente que perdeu 5 quilos na primeira semana, né? Em uma semana, 5 quilos, com 57 anos de idade. Bebeu só água? Não. Pior que não, viu? Assim, na verdade, pior não. Na verdade é que não é. Ela mudou muito, né? Assim, a alimentação era muito ruim, a alimentação. Entendi. Então ela tomava tipo refrigerante todos os dias, né? Doce todos os dias. Então, quando a mudança normalmente é mais radical, vamos dizer assim. Não é radical, é muita, né? A transformação é grande, que a alimentação às vezes é muito ruim, aí normalmente a pessoa perde mais peso por semana. Então, assim, sem acompanhamento, pelo menos uns 500 gramas. Aí tem gente que fala, é pouco demais. Gente, é melhor 500 gramas por semana, é melhor 300 gramas por semana do que ficar engordando isso toda semana. Porque quando a pessoa chega no final do ano com 10 quilos acima do peso, 15 quilos acima do peso, ela não engordou isso da noite pro dia. Exatamente. Foi 400 por semana, foi 300 por semana, né? Então, se você tá eliminando isso, comemore, né? E aí vem pro terceiro passo. Terceiro passo é comemorar cada mudança, tanto de peso quanto de comportamento, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, né? Foi pouco demais, 300 gramas, fiz um sacrifício danado e perdi 200 gramas. Poxa, mas você não estava perdendo nada por semana, agora você já está eliminando, então vamos comemorar, né? Foi pouquinho que saiu, mas que está saindo aos poucos do corpo.
E aí a pessoa, quando ela não comemora essa pequena perda de peso, ela acaba desmotivando, que ela fala assim, vou deixar de comer isso pra quê? Perdi tão pouco, eu vou comer isso mesmo, porque não tô emagrecendo. Como assim não tá? Tá emagrecendo, pode ser pouco, mas tá emagrecendo. Entendi. Né? E também comemorar as pequenas mudanças no comportamento. Então, aquela pessoa que muitas das vezes comia 5 pedaços de pizza, e ela passa a comer 2 pedaços de pizza, 3 ou 4, diminui um pedaço, já tá bom, né? Okay, já tá melhorando. legal. O importante é que a mudança seja gradativa, mesmo que seja aos poucos. Okay. E cada um tem uma velocidade de mudança, não pode se comparar com outra pessoa, né? Não, acho que é bom falar isso, por quê? Porque eu acho que muita gente quer ser radical. Eu vou fazer, e aí não aguenta. Aí faz aquelas E aí dietas vai lá. e desiste de uma vez. Faz as dietas da sopa, dieta do ovo, Isso, dieta da faz de planta, tudo dieta sei lá do que, e fica assim, um mês tomando só sopa aí. Quando legal, passa um mês legal. já não quer mais saber da sopa e começa a comer tudo de novo porque desespera, né? Come até o prato da sopa, né? É perigoso esse tipo de dieta? Sim, muito. E entra no 4º passo que eu ia falar sobre essas metas. Aliás, você já até sabia que você estava lendo aqui escondido. Claro que não, né, Sandrinha? Imagina. Pois é, então, o 4º passo é justamente isso, não fazer restrições absurdas que a pessoa não vai conseguir sustentar a longo prazo. Porque quando a pessoa faz a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta da maçã, do ovo, né, sem carboidrato, são coisas que ela não consegue sustentar a longo prazo. E não tem sentido você fazer alguma coisa que você vai ficar magra durante um tempo e depois não vai conseguir manter aquele peso. Então, o que eu ensino, né, com o método Pense Bem Emagreça, é fazer coisas que você consiga sustentar a longo prazo. Porque tem gente que fala assim, não, eu tô de dieta, tem uma festa, eu nem vou na festa. Eu falo assim, ok, você vai ficar magra e depressiva em casa, porque a vida social a gente precisa ter. Vai precisar de um psicólogo também, os dois. Não é? Aí tá todo mundo na festa, ela lá. Não vou. Aí não, você vai ter que, você vai aprender a se comportar lá. Então não adianta, eu falo assim, você vai fazer isso a vida inteira? Não, é só até emagrecer. Eu falo, pois é. Aí você não aprendeu a chegar lá e se comportar. Quando você emagrecer, você vai querer comer tudo que tá lá, porque você tá com vontade demais, você tá com saudade demais de comer aquelas coisas, né? Então, faça coisas, mudanças que você consiga sustentar a longo prazo. Isso é muito importante também na alimentação. Equilíbrio, vai diminuindo aos poucos, né? Se você comia... 8 colheres, 10 colheres de arroz, passa a comer 9, passa a comer 8, depois na outra semana, o seu corpo vai acostumando, né? E você consegue sustentar isso a longo prazo. Nada de dietas restritivas. É bom ter paciência, né, também. E a ansiedade atrapalha, né? Muito, muito. Agora, você falou algo aí que é muito importante, é sobre a questão de comemorar, né? Um tempo atrás, quando eu fazia dieta, quando eu emagrecia 100 gramas, 200 gramas, eu ficava bem chateada, assim, desmotivava, largava pra lá, sabe? Hoje, depois que eu entrei no método Pense Bem Emagreça, né? A minha mente mudou. E aí, eu comemoro, por exemplo, eu ter conseguido substituir o arroz e colocar uma batata doce no lugar do arroz. Eu comemoro ter tirado o açúcar de alguma, né, sei lá, de um suco, alguma coisa assim. Então, assim, antes eu fazia dieta pensando assim, quando acabar a dieta, tô doida que acaba pra mim voltar a comer o que eu quero comer, as coisas tudo aí. Só que hoje é o que eu quero ser. Eu quero ser assim, entendeu? Então, assim, saudável e magra. Muito mais tranquilo quando a gente coloca isso na cabeça, sim, né? Que a gente quer ser saudável e magra, e isso reverbera na nossa vida em todos os sentidos. Então, é o estilo de vida que eu escolhi pra mim. Não é que negócio, eu quero emagrecer depressa que depois eu vou voltar a comer. Não, isso já não existe mais. Que ótimo, que bom. Isso é importantíssimo, né? E várias pessoas tinham isso, assim, de pensar, antes quando eu trabalhava apenas com dietas, né? De pensar assim, não, eu ficava doida pra terminar a hora logo da dieta, pra voltar a comer tudo de novo. Aí voltava a comer tudo de novo e o que acontecia? Tudo de uma vez, né? O peso vinha todo de novo. Como um dia em que você não comeu em um mês, né? Mais ou menos você isso. Você falou quando você trabalhava com dieta, qual que é a diferença, o seu trabalho antes e o seu trabalho hoje? Então, antes, como eu sou nutricionista há 11 anos, né? Mais de 11 anos, no início da minha carreira, quando eu trabalhava apenas com dietas, eu percebia que as pessoas entravam no meu consultório, na primeira consulta, ia muito empolgada, e dessa vez vai ser diferente e tal, e às vezes já tinha ido em 5 nutricionistas, 4 nutricionistas, e falava, não, agora vai, e eu percebi que existia 2 grupos de pessoas, né? Na verdade, 3 grupos. O primeiro, que era aqueles que começavam muito empolgada e não continuavam, não conseguia dar sequência, abandonava no meio do caminho.
Tinha aqueles que conseguiam chegar ao objetivo, mas depois de um tempo voltava a engordar. E tinha o terceiro que conseguia manter o peso, né? E assim, por determinação mesmo, sozinha. Só que a maioria das pessoas não consegue isso sozinha. A verdade é essa, sem a ajuda de um profissional, né? Então, tipo, era 10% que conseguia manter o peso depois. E aí eu fui percebendo que o meu trabalho estava incompleto, que eu precisava de algo mais para conseguir ajudar o meu cliente fazer essa transformação de dentro para fora, que não fosse algo superficial e momentâneo, só para vestir uma roupa para um casamento, só para ir para a praia, só para casar, né, só para ser madrinha, enfim, precisava de ser isso a longo prazo, porque eu via que mesmo a pessoa querendo tanto e precisando tanto emagrecer, ela não conseguia permanecer. E aí foi que a gente foi descobrindo sabotadores do emagrecimento. Eu fui aprendendo e fiz várias especializações para ensinar o meu cliente, né, um passo a passo com técnicas mentais para colocar os hábitos saudáveis no automático, de forma que, com o passar do tempo, a pessoa passasse a fazer isso de forma natural, sem grandes esforços, né? Entendi. Muito bem, nós estamos conversando com a nutricionista Bianca Pereira. Para você que chegou agora, a gente vai fazer um intervalo. A gente já volta, rapidinho, tá? O intervalo, a gente vai dar uma olhadinha aqui que tá chegando várias perguntas. Opa. Te dá uma passadinha aqui no nosso WhatsApp para conferir as perguntas que ela vai responder já já. Então, daqui a pouquinho a gente continua. Nossa Rádio. Muito bem, já estamos de volta. Nossa tarde é show. Hoje é dia 9 de dezembro. 9 já. É isso. Comemoramos o Dia da Criança Especial, o Dia do Alcoólico Recuperado, o Dia do Fonoaudiólogo, o Dia Internacional contra a Corrupção e o Dia Internacional de Homenagem e Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio. Opa. Datas comemorativas Muita de hoje. Muito bem, voltamos com a nutricionista Bianca Pereira. Bom, nós paramos no que aí, na parte que você estava seguindo uma numeração aí? Isso, a gente está falando das metas, né, pro ano que vem. Isso. Então, eu falei de 4 estratégias e vou falar da 5ª agora. A primeira estratégia, rapidinho, só para recapitular, é anotar, né, o que você realmente quer. Legal. A segunda colocar metas semanais, né, pequenas metas semanais, possíveis e alcançáveis. Terceiro, comemorar cada mudança, tanto de comportamento e com relação à balança, né, os números na balança, que seja pouco, comemorar. Quarto, não fazer restrições absurdas, né? Fazer coisas que consiga sustentar a longo prazo. E o 5º, identificar os sabotadores do emagrecimento. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o que é sabotadores do emagrecimento, que você comentou no início, né? Sabotadores do emagrecimento são falas, são pensamentos e são crenças que as pessoas que estão acima do peso trazem com elas para tentar convencer e justificar aquilo de errado que ela vai fazer. Então, por exemplo, a pessoa tá lá numa festa e aí ela já comeu o tanto que deveria comer, o tanto que ela estipulou que iria comer, e aí o sabotador do emagrecimento vem na cabeça dela falando assim: ah, mas você tá com vontade de comer mais, poxa, você pode morrer, vai perder a vontade, você pode morrer amanhã, você não sabe o dia de amanhã, você vai passar vontade. E assim, não é todo dia que você come isso, você pode comer, mata a sua vontade, come até passar mal, não tem problema, amanhã você tira a diferença, depois você malha mais. E aí esses sabotadores começam com essas justificativas. Claro que não são só essas, são 23 tipos de sabotadores do emagrecimento que tem relação com várias coisas, com relação à infância, com relação a traumas e com relação ao que a pessoa vive atualmente no dia a dia. Então, a pessoa precisa identificar que vozinha é essa sabotadora, né, que tá enraizado dentro dela, que não deixa ela fazer aquilo que ela precisa fazer. Então, a pessoa sabe que tem que fazer atividade física, mas aí ela chega e deita no sofá e fala: ai, não tô tão gorda assim, não preciso fazer atividade física. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou, e aí amanhã nunca chega. Eu não vou começar a dieta, eu vou começar a segunda, começa já na quarta a falar isso, né? Vou começar na segunda dieta. Isso. E aí na segunda nunca começa, aí na terça começa. Aí chega a segunda, eu falei segunda que vem? Foi, né? Então deixa pra lá. Mais ou menos isso. Então isso tudo são falas de sabotadores do emagrecimento. Dentro do método, eu ensino também a descobrir, né, os sabotadores, mas já vai a dica aí pra pessoa conseguir identificar. Legal. São quantos sabotadores? 23 tipos. 23 tipos. Tem sabotador nessa vida, Você falou, gente. nossa. Mas tem sabotador demais. Agora eu descobri por isso que eu não emagreço de jeito nenhum. Tá explicado. Eu acho que o meu tem uns 40 e tantos, eu acho, o dobro de sabotador. Será que você podia citar mais um pra gente? Olha, outro sabotador, né? A gente vai
falar um pouco sobre ele com relação à ansiedade, né? Tá. Então vamos da ansiedade, então. Porque tem umas perguntas aqui relacionadas à ansiedade, inclusive. Isso, então. Com relação à ansiedade, aquela pessoa que tá triste, tá ansiosa, tá estressada, ela usa comida como fonte de prazer, né? Então o sabotador fala para ela assim: come. Aí você vai ficar mais tranquila, come pra você relaxar. Enquanto você não comer, você não vai sossegar. Melhor você comer, né? Porque, poxa, te fizeram raiva demais, você tá estressada, seu chefe fez raiva, marido, filho. Come, você vai se sentir melhor. Então é um dos sabotadores que é... Peraí, fugiu o nome. Emoções desconfortáveis. É toda emoção desconfortável que a pessoa tem, ela quer comer. Então quer dizer, quando o chefe faz raiva na gente, a gente engorda. A gente engorda. É isso? Imagina o chefe. O chefe ia chegar aqui, tamanho não sei das quantas, de raiva. Você ouviu, né, Paulinho Bueno? Então, pode fazer raiva em mim, não. Eu tô fazendo dieta. Ai, brincadeiras à parte, né, gente? Bom, vamos lá dar sequência aqui. Vamos ouvir aqui, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Lucas. Vamos colocar no ar o Lucas? Chega mais, vamos Lucas. Lá. Boa tarde, Ed. Boa tarde, Sandrinha. Opa. Boa tarde, nossa rádio. Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Eu sou o Lucas de Contagem. E o seguinte, sobre o assunto aí, eu, por exemplo, eu sou bem ansioso. Então, a minha ansiedade me leva a comer bastante. E nisso eu engordo bastante. Dentro disso, eu resolvi, há mais ou menos um mês atrás, eu resolvi parar de jantar. E nisso, graças a Deus, eu consegui perder 5 quilos e 200 gramas. Eu estava com 87 quilos e 900, eu abaixei para 82 quilos e 700. Isso tá certo? O que a senhora me diz? Parar de jantar, agora eu cortei o café da manhã e no almoço eu como bem pouco, não como um biscoito assim no café da tarde. O que a senhora me diz sobre isso? Isso é certo ou está totalmente errado quanto a essa questão? Nossa rádio mais perto de você. Olha, primeiro, antes dela responder, eu já fico chateado quando a pessoa fala que ela tá muito gorda e ela fala o peso dela eu tenho mais. Depende da altura, né? Às vezes ele tem lá um meio metro, né? Verdade. Vamos lá. Então, tudo é relativo, né? Mas quando a pessoa fala comigo assim, eu tenho até medo, que a pessoa fala assim: nossa, eu parei de jantar. E eu falo, beleza, tem anos que eu não janto. Eu falo, ok, e aí? O que você come no lugar do jantar? Faço um lanche. O que você come? Eu como biscoito, eu como pão, eu como hambúrguer, eu como pizza, eu como cachorro quente. Não tô exagerando, de verdade. Imagino que tipo assim, não, não janto jamais. Jantar é com as crianças da roça, não sei o que, não faço isso. Então, assim, tudo vai depender da substituição que faz para o jantar. Okay. Por que ele emagreceu? Porque com certeza ele comia em grande quantidade ou às vezes muito tarde, porque não tem problema jantar. A grande questão é que tem que ser um pouco mais cedo do que... tem que ser o mais cedo possível, até no máximo às 7h30, ideal, e menos do que comer no almoço. Mas o jantar, ele é mais completo nutricionalmente do que um lanche qualquer. Então, se a pessoa fala comigo, eu tirei o jantar, mas eu tô comendo um pão com sanduíche, com presunto e mussarela, eu falo, não, volta a jantar. Porque a gente precisa de ingerir vegetais pelo menos 2 vezes no dia, no almoço e no jantar. Então, mesmo, nem que seja uma saladinha, tem que comer. Uma quantidade ideal de carboidrato, um pedacinho de batata doce, um pouquinho de arroz, não tem problema. Saladinha, uma carne, um ovo, tá ótimo, tá? E ele comentou que já não tá tomando café da manhã. E então, por exemplo, ele pode estar fazendo um jejum intermitente, por exemplo, e tá tudo bem. Só que aí, mais uma vez, eu falo, ele vai conseguir sustentar isso a longo prazo? Se for, ok. Se não, é melhor que ele equilibre em comer menos, né, no café da manhã, e volta a jantar comendo menos, porque também a pessoa às vezes não janta, mas chega 9, 10 horas da noite, tá morrendo de fome. Eu comecei a dormir 7h30. E aí ela vai começar a beliscar, belisca uma coisa, belisca outra. Ela não vai comer um prato inteiro de comida, mas ela começa a beliscar, então não adianta, e ela também não vai conseguir emagrecer dessa forma. Não é saudável. Não é saudável, eu acho que é o ponto, né? Exato. Não é Aí saudável. depois ele tirou o café da manhã.
Ele falou isso? Não Isso, falou. É o Lucas. Então, com relação ao café da manhã, é isso que eu falei. Ele precisa ver se ele se vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Né? Se conseguir, ótimo. Porque tem gente que realmente não gosta de fazer o café da manhã e tá tudo bem, não é obrigado. Vai fazer um jejum intermitente, né? Com as suas especificações, mas... Então, o Lucas perguntou se é saudável, então depende do que ele tá substituindo. Ter parado porque no caso ele tá sem a janta e sem o café da manhã. É um jejum intermitente, né? É longo o tempo. Pois é, mas aí ele não falou se ele tá comendo alguma coisa no lugar da janta, né? Ele falou que tirou a janta. Então a gente não sabe se 10 horas, se ele não está comendo ou se ele só parou de jantar o arroz e feijão, que é a tradição do que a gente fala do que é o jantar, né? Exatamente. Então tudo vai depender do contexto, né? Por isso que tem coisa que não dá para falar especificamente. A ansiedade atrapalha muito? Muito. Emagrecimento. E a ansiedade, né, diante da comida é o que a maioria das pessoas que estão acima do peso sofrem. Porque hoje a gente vive num mundo muito estressante, né? Principalmente com essa pandemia. Eu tive clientes que engordaram em 3 meses 10 quilos, né? Com o início da pandemia. Até hoje 20 quilos, né? Em menos de um ano. Então é muita coisa. Por quê? Justamente porque tá usando a comida como remédio para controlar a ansiedade. E isso é fisiológico, é natural do organismo. Todas as vezes que a gente come um carboidrato, um doce, né? Come alguma coisa, a glicose aumenta, que faz aumentar a insulina, que faz aumentar a serotonina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar, que relaxa, né? E com o passar do tempo, à medida que a pessoa, sempre que está estressada, sempre que está ansiosa, ela come, ela faz uma reprogramação mental para que o cérebro entenda que todas as vezes que ela estiver ansiosa, ela tem que comer para melhorar, para aumentar a serotonina e ela se sentir melhor. E realmente dá aquela sensação de relaxamento, né? Porque vocês percebem isso quando a pessoa está estressada? Já viu que todo mundo dá um copinho de água com açúcar? É por isso, porque aí o açúcar faz aumentar a serotonina, a pessoa fica mais calma. Só que existe outras formas também de liberar a serotonina que não seja através da comida. Porque a pessoa come naquele momento, né? Ela satisfaz naquele momento e ela tem aquele prazer momentâneo, só que depois o sofrimento é grande quando ela vai vestir uma roupa e não serve, quando o médico chega com os exames e fala, poxa, sua glicose está alta, o colesterol está alto e ela está perdendo a saúde por causa desses picos de compulsões, né? Então, eu trouxe também alguns passos para a pessoa conseguir diminuir essa ansiedade, né? E consequentemente a compulsão pela comida. Sim. Posso falar? Pode, vamos lá. Primeiro passo: identificar primeiro o motivo dessa ansiedade. Porque tem gente que fala assim, eu não sei nem por que eu tô comendo mais, né? Eu tô ansiosa, mas não sei nem por que eu tô ansiosa. Então identifica o que tá acontecendo na sua vida, o que tá faltando, que você está tentando preencher com a comida. Porque os sabotadores do emagrecimento vêm para isso. E naquele momento ele quer te dar também aquela felicidade, porque tá faltando alguma coisa, algo que você quer, que você não tem, e você tenta pôr a comida no lugar. E a ansiedade, esse estresse, né, acaba sendo, como é que eu posso dizer? Usando ali como relaxamento mesmo naquele momento, mas não resolve o problema. Então, primeira coisa, identifique o motivo que você está ansioso e abra caixinhas na sua cabeça de soluções para resolver aquele problema. Sim. Porque de forma bem simples, a comida não vai resolver seu problema. Muito pelo contrário, ela vai te criar um outro problema, né? De ou continuar com obesidade ou perder a saúde, né? Então, identifica. Segundo, buscar outras fontes de prazer e distração. Como eu falei, à medida que você foi repetindo aquele comportamento, se transformou em um hábito. E aí o seu cérebro só entende que vai ter prazer, alegria e felicidade com a comida. Só que quando você começa a se voltar para fazer outras coisas, por exemplo, ler um livro, ligar para uma amiga que você não conversa há muito tempo, até um joguinho no celular que você baixa e vai fazer para distrair naquele momento de estresse, vai fazendo com que o seu cérebro entenda que tem outras fontes de prazer. Atividade física, né? E várias outras coisas. Terceiro, procurar se acalmar, né? Quando a gente está ansioso, até a respiração é curtinha, né? É mais rápida, né? E aí, o que a gente precisa fazer para se acalmar? Técnicas de respiração, né? Puxar a respiração pelo nariz, né? Prender 4 segundos e soltar pela boca. Então, se você faz isso pelo menos umas 10 vezes naquele momento ali, né, que está no pico da ansiedade, que você fala, não, eu vou atacar a comida, eu vou comer o doce, eu vou atacar a geladeira, você faz isso.
tenho certeza que você não vai comer a quantidade que você queria comer, ou você não vai comer, ou você vai comer menos. Porque uma pessoa relaxada, ela não come compulsivamente. Então, essa é a terceiro passo que eu dou. E meditações diárias, né? Isso aí entra dentro de acalmar. A meditação também ajuda muito nesse relaxamento, né? Fazer meditações para que possa acalmar os pensamentos, para que consiga até ter um bom fluxo, né, alimentar, para conseguir resolver o problema em questão, né? E o quarto passo é ter fé e gratidão, porque quando a gente tá ansioso por alguma coisa, né, via de regra, claro, normalmente você tá focando somente naquele problema. E quando eu falo de gratidão, é você parar de focar só no problema e começar a focar naquilo que você tem, naquilo que você já conseguiu, né, e parar de focar só naquilo que não tem, para diminuir um pouco essa ansiedade. Poxa, peraí, a vida não tá do jeito que eu quero, eu não tenho isso daqui, mas eu tenho várias outras coisas que eu posso agradecer, que eu posso ficar feliz, e com isso faz uma boa liberação de serotonina, que é o que tá faltando na ansiedade. Então, outra coisa é a fé, né? Quando a gente tem fé realmente, que Deus está no controle. A Bíblia fala que nós precisamos lançar a nossa ansiedade na mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Quando a gente acredita que tem alguém acima de nós que pode resolver aquilo que a gente não dá conta de resolver, você fica mais tranquilo também, porque você sabe que você não tem que lutar contra as suas próprias, com as suas próprias forças somente, né? Tem alguém que te ajuda. Então a fé também ajuda muito nesse momento, fazer uma oração, né? E o quinto passo e último é usar alimentos no dia a dia que ajuda a diminuir a ansiedade. Por exemplo, que alimentos são esses? O abacate é um alimento muito bom para isso. Arroz integral, aveia, banana, frutas cítricas como laranja, limão, maracujá, e chás calmantes para dormir, como de camomila, melissa, mulungu, porque o sono também é muito importante para diminuir a ansiedade e no processo de emagrecimento, e para viver mais, é claro, é bom para tudo. Acho que depois dessa vamos tocar uma música aqui pra gente dar uma relaxada, refletir nas palavras aí da Bianca, e a gente vai dar uma olhadinha aqui nas perguntas e a gente volta só para responder as perguntas dos ouvintes, tá bom? E antes de tocar a música aqui, você também é ministra de louvor, né? Sou, sim. Sou membro de Lagoinha, Fernão Dias, ministro de louvor. Então vai cantar pra nós no final. Nossa rádio. Nossa tarde é show. 5 minutos faltando para as 5 agora, reta final da nossa programação. Vamos reservar os minutos finais, então, pra gente fazer perguntas. Aí, Suede. Isso é bom, né, Sandrinha? E tá chovendo de perguntas. Ixi, aqui. Algumas a gente vai ter que mandar pra doutora ou trazer ela aqui de novo. Vai ser um prazer. Tem muita coisa. Vamos ouvir um áudio aqui. Deixa eu ver se esse áudio aqui, aquele áudio que a gente ouviu, né, aqui no intervalo, gente. Não, enquanto eu procuro áudio aqui, o seguinte, deixa eu ir na pergunta aqui de texto. Olá, Ed, Sandrinha. Pergunta pra nutricionista se é saudável comer amendoim torrado todos os dias à noite. Gosto de assistir televisão comendo amendoim. Tenho 1,70 m, estou pesando 76 quilos. Quanto eu tenho que emagrecer? Tenho 64 anos. Olha, na verdade que tudo em excesso faz mal, até a água em excesso faz mal, né? Então, comer, depende do jeito que ela falou, ela come muito, né? Em grande quantidade. O ideal é, assim, no máximo uma colher de sopa de amendoim por dia. Porque o amendoim, principalmente do Brasil, ele tá com uma contaminação, então não pode ser usado em excesso, ele pode também lesar o rim em grande quantidade, como mesmo o alimento saudável em grande quantidade pode fazer mal. Okay. Então tem que equilibrar isso daí. Provavelmente ela tá comendo ali por causa da ansiedade, né? Então não presta atenção no que tá comendo, então é importante levar a vasilhinha só com a quantidade que ela vai comer mesmo, para não comer em excesso. Ok, vamos ver um áudio agora. Boa tarde, Sandrinha, boa tarde, Lili. Boa tarde, a nossa convidada nutricionista Bianca Pereira. A minha dúvida é outra. Em vista de outras mulheres, eu como muito, muito. Para ter ideia, como muito e como errado, né? Para ter ideia, eu como 2 marmitex grandes, 10, 12 pãezinhos por dia e por aí vai. É muita coisa que eu como. Porém, sou magra. Quando eu não como assim, eu chego a emagrecer
que minhas calças, minhas roupas, tudo ficam largas. O meu medo é de mais tarde eu ficar obesa, pois tenho 49 anos, ou então do jeito que eu como estar fazendo mal para minha saúde. Uma vez que eu comendo menos, igual eu já tentei comer menos, mas eu fico com fome e fico mais magra, o meu medo mais é ficar, né, obesa mais tarde e de estar comendo muito errado. E uma outra coisa, eu sou vegetariana. O que a doutora me aconselha a fazer por ter medo de ficar obesa mais tarde? Muito bem, obrigada pela pergunta. O risco de ficar obesa existe, né? Mas existem pessoas que, pelo biotipo mesmo dela, ela pode comer o tanto que for que ela não vai engordar. A questão não é só ficar obesa, a questão é ficar sem saúde, né? Então, ela tem que estar fazendo um acompanhamento com o médico para ver por que ela come tanto assim e não engorda, por exemplo. Pode estar com uma disfunção na tireoide, um hipertiroidismo, por exemplo, que faz com que a pessoa fique muito magra, né? Mas ela está compensando isso com a comida, e uma comida não saudável, vamos dizer assim. E é claro que uma hora o corpo vai pedir a conta. Então é bom ela procurar um especialista para equilibrar uma alimentação, para ela ganhar peso ou para manter o peso, se ela quer, de forma saudável. Eu não trabalho com ganho de peso, eu trabalho apenas com emagrecimento, né? Minha especialidade. Mas é importante ela procurar um profissional que possa ajudá-la nesse sentido, um médico, para avaliar como é que tá os exames também, porque pode ser que tá havendo alguma coisa interna, hormonal, que tá fazendo com que isso aconteça. Ok, vamos fazer mais 2 perguntas pra gente encerrar. O Geraldo perguntou: retirar todo o açúcar da alimentação é benéfico ou não? Sim, com certeza. Tudo que a gente come já transforma em glicose, né, na corrente sanguínea, entre aspas, assim, de forma genérica, açúcar. A gente não precisa desse açúcar externo, nem açúcar demerara, nem mascavo, nem nada disso. Só vai ter saúde se tirar o açúcar. Entendi. Tem como a doutora falar sobre quem fumava antes de se converter? Quando pararam, engordaram, e tem pessoas que fumam achando que se parar vão engordar. Isso acontece mesmo, né? Não é para todo mundo, mas em grande parte das pessoas. Porque, como a gente explicou da ansiedade, né? O cigarro, ele acaba sendo um vício que diminui a ansiedade. Então, se a pessoa tira um vício e coloca e não coloca outro vício, vamos dizer assim, que seja saudável, ela acaba indo para comida, indo para o doce, principalmente o doce, né? Que aumenta muito a serotonina. Então, ela trocou algo que ajudava a diminuir a ansiedade por outra coisa que também não é saudável, que é a comida, um doce, e é por isso que muitas das vezes ganha peso. Mas se ela fizer esse desmame ou essa retirada e um acompanhamento com um profissional para equilibrar a alimentação, fizer atividade física, aprender a trocar esse vício por um outro vício que seja saudável, porque o nosso cérebro precisa dessa troca, né? Sempre que você tirar um vício, você tem que colocar outro. Ela não vai ganhar peso. Muito bem. E aí, Ed? Maravilha. Eu queria falar do jantar aí, já que a gente falou que até 7h30, né? Já colocou ali mais ou menos esse horário aí, né? Mas assim, a quantidade, o que pode... Você falou mais ou menos que... Você falou, na verdade, mais ou menos não, mas eu queria que você repetisse. Tem até a pergunta do Paulo aqui sobre isso, que a maior dúvida dele é com relação a emagrecer, sobre o que jantar. Sim. Então, mais uma vez eu digo, né? Procurar comer no máximo até 7h30. E uma boa sugestão de jantar é, por exemplo, um pedaço de batata doce, né? Um carboidrato ali, um pouquinho de arroz integral. Isso vai depender muito de cada pessoa. Mas um pedaço de batata doce, a carne ou o ovo, por exemplo, principalmente o vegetariano, igual teve a nossa ouvinte aí. A carne ou o ovo e uma salada, de preferência cozida também. De acordo com a medicina chinesa e japonesa, quando a gente ingere alimentos mais cozidos, a gente consegue ter um emagrecimento melhor. Então, isso daí é uma alimentação simples do dia a dia, né? Okay. Que é o que eu prezo em passar, nada mirabolante, né? E que a pessoa vai conseguir emagrecer. Tudo vai depender da quantidade, claro, né? Tem que ser pouco. Ok, 5h02, finalizando. Deixa suas redes sociais, contatos para quem quiser entrar
em contato, agendar, né, uma consulta. O legal, gente, é que ela ensina a gente a fazer um monte de receitinha de leite vegetal, bolo de frigideira saudável, pão de micro-ondas, um monte de coisa que eu tô aprendendo a fazer, assim, para variar no cardápio, e tá sendo muito bom. Verdade. As minhas redes sociais é Bianca NutriCoach. E tanto o Instagram quanto o Facebook. Tem no canal do YouTube também, que eu tenho várias dicas, vários vídeos que eu dou dicas de alimentação, de sabotadores de emagrecimento, que é Bianca Pereira, Nutri Coach de Emagrecimento. E o meu WhatsApp, que é o DDD 31 988790703. 988790703. Muito bem, muito obrigada por reservar esse tempinho aí para falar com a gente. É muito importante falar de alimentação, né? Porque é tudo na vida, né? Quem alimenta bem tem uma vida mais leve, mais saudável, faz mais atividade física, tem mais alegria de viver, inclusive, né? Legal, muito obrigada. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos marcar a volta, né, Sandrinha? Ah, tem que ser, né? Tem tantas perguntas aqui que daria mais um programa. Um monte que foi chegando agora no finalzinho. Bom, então você fica agora com o Ed. Eu tô indo, amanhã volto. Tô com você a partir de 13h. Tchau, Ed, bom trabalho. Valeu, Sandrinha. Tchau, Bianca, até a próxima. Tchauzinho. Mais perto de você. Nossa rádio.